Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, Professor Gerson, trazendo até você o melhor, ou pelo menos tento trazer uma exegese bíblica sustentável que possa levar você a um conhecimento maior das Escrituras. Deixe o seu curtir, deixe o seu like, ajude-se ao nosso canal para que esse áudio, possa, querido, alcançar mais vidas. Hoje com o tema A nudez de Adão e Eva. Porque um texto do século V. E vendo a mulher que a ave era boa para se comer, vaterer raish kitov raetes lemar ahau, e que era agradável esta aos olhos e desejável árvore, verita avahu laeinaim veneremad raetz, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele comeu. Leha serkil vatikar mi perio vatohal vatem gam leisha ima vaiohal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda na continuação, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, Vetipakar rena einei sheneirem vaiedeu que eiruminhem vai ter peru ale te ena vai asulehem hagorot. Ainda, querido, versículo 8 nós temos: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Vai shemeu et kol Adonai Elohim metchaler bagan leruach hayom vai terhab ha-adam veishto mipnei Adonai Elohim betoraretz hagan. Ainda, querido, o versículo 9 que diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Vai querer Adonai Elohim ha-adam vai omer lo aí e cá, onde estás, Adão? E ainda o versículo 10 diz: e ele disse: a tua voz ouvi no jardim e temi, porque estava nu, eu e escondi-me. Vai omer et kolecha chamei et bagam vaira ki eiron anochi va errav. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos se localizar dentro do contexto cronológico em que foi escrito esse texto. E aí vem a pergunta: por que a nudez de Adão e Eva é um texto do século V, antes da Era Comum? Por quê? Por que ele é um texto, querido, do século V? Aí nós vemos que nessas narrativas, os sacerdotes muito espertos, a partir do século V, tiram a autonomia dos camponeses de poder escolher o que era certo e escolher o que era errado, e institui o sacrifício substitutivo, porque o sacrifício substitutivo ele não existe antes do cativeiro. Então eles instituem o sacrifício substitutivo com a morte de um cordeiro para cobrir a nudez do homem e seu pecado,
usando a declaração de que Deus quer desse jeito, ou seja, Deus não quer que o homem seja dono do seu nariz, decidindo o que é bom ou mal para eles, como era feito no pré-exílio. Seria essa declaração sacerdotal e humana ou divina? Isso cabe a você descobrir dentro da história. Não adianta esconder o pecado e nem tentar, sem sacrifício, cobrir sua culpa. Foi o que o texto faz a proposta para esse casal. Ou ser perdoado, ou seja, agora todo ano os camponeses teriam que vir ao templo de Jerusalém, porque um animal seria morto, para prorrogar a sentença de morte que era querido a sentença dada em Gênesis, porque quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles decidiram ser donos dos seus narizes, e a pena era a morte. Adão deveria ter morrido, mas não morreu, porque um animal morreu no lugar deles para prorrogar a pena de morte, mas mais tarde eles morreriam. Nesse texto, uma árvore fazia uma proposta e a outra árvore outra proposta, ou seja, vida ou morte. Ou seja, o propósito desse texto é colocar todos debaixo do pecado e afirmar que ninguém tem o direito de escolher entre o que é bom e entre o que é mal, porque isso é exclusivamente uma prerrogativa de Deus. Mas porque isso só aconteceu depois do pós-exílio, com a mudança radical da religião judaica no século V, antes da Era Comum? Esta é uma pergunta que você tem que responder para si mesmo, e esta pergunta tem que motivar você a estudar dentro da história. No pré-exílio babilônico, o direito não era divino, mas era construído a partir do povo e suas lideranças. Por que então houve esta mudança e a construção desse texto? Isto é muito curioso quando analisado o contexto histórico, político e religioso da época, ou seja, as circunstâncias que levaram os sacerdotes a mudarem toda a religião que era pré-exílica dentro do crescente fértil dentro de Judá ou Israel. Para entendermos essa narrativa de controle social e religioso, precisamos entender as consequências que foram colocadas sobre a casa de Adão, ou seja, sobre o casal Adão e Eva, por ter ousado querer ser dono dos seus próprios narizes. Precisamos saber que essas narrativas são ficções literárias, mitológicas, alegóricas e controladas pelo narrador para defender princípios necessários para controlar a religião e a sociedade de sua época, pois a geopolítica da época exigia tal controle para o pagamento de impostos aos persas, império dominante da época. Ou seja, houve uma necessidade de pagar os impostos para os persas e o povo precisava contribuir. E para o povo contribuir foi usado, querido, a força da religião com uma mudança drástica, com uma mudança total, centralizando todos os sacrifícios e ofertas para o templo de Jerusalém, aonde todos teriam que anualmente sacrificar para que houvesse a prorrogação da pena do pecado, que era a morte. Ou seja, ou você vem a Jerusalém e sacrifica, ou você morre. Ou Deus vai te encontrar e vai te matar. Esta é de uma maneira clara, de uma maneira que você possa entender, que é meio camuflada, mas na realidade é bem isso mesmo que era a religião judaica, e continua, né, por muitos ainda creem nesse tipo de salvação por meio de sacrifício de animais. Por isso que muitos ainda fazem, né, a cerimônia da caparote, né, onde eles matam uma galinha e rodeiam sobre a cabeça da pessoa, para que a pessoa, ou a pena da morte vai para a galinha e a pessoa sai ilesa do seu pecado. Isso é feito muito no dia de Yom Kippur. Até hoje se faz. Não são todos os judeus, mas a maioria. Por que a mulher é a primeira a comer do fruto? Por que será que a mulher é a primeira a comer do fruto? Coitada das mulheres, né? Porque nessa narrativa a mulher será rebaixada e condenada acima do nível da condenação do homem. A campesina está sendo responsabilizada pela condição dos judeus e da judia.
diante de Deus, uma célula canceriana, machista que perdura até os dias de hoje, que foi declarada em nome de Deus depois do século V antes de Cristo pelos sacerdotes de Jerusalém. Mas por que antes não era assim? Por que antes do pré-cativeiro não era assim? Por causa da geopolítica persa que conduziu os sacerdotes a fazer uma mudança radical na religião judaica para aumentar a arrecadação para poder pagar seus impostos aos seus impositores persas. Isso é história, é só estudar. Mas até onde isso pode estar no controle de Deus e feito por Deus? Ou no controle do autor da narrativa? Esta pergunta você precisa responder para você mesmo. Essa mudança radical na religião judaica, querido, foi uma inspiração divina, que hoje é a ponte de acesso e construção da ressignificação do cristianismo? É real? É verdadeira? Você precisa estudar. Vamos lá então. Eva come do fruto e dá ao seu marido. No verso seguinte, seus olhos se abrem e eles descobrem que estão nus. E então costuraram folhas de figueira e fizeram para si tangas para cobrir a sua nudez. A palavra em hebraico aqui é hagorot, como uma cinta com folha. Isto prova que não tem nada a ver com sexualidade, porque os seios de Eva ficavam expostos. Me desculpe se você cria assim, tá? Mas é isso que está escrito na Bíblia. Ou seja, este texto é para despertar em seus leitores do século V que o culto agrário e suas ofertas não são suficientes para prorrogar ou cobrir a pena e condenação do pecado. Precisa se oferecer sacrifício cruento. Algum animal tem que morrer para a pena capital, que é a morte, ser prorrogada e não ser cobrada do indivíduo. Não podemos deixar o pecado descoberto no jardim. É isso que o narrador está passando. Ele precisa ser coberto, mas com o culto agrário não haverá cobertura do pecado. Tem que vir todo ano a Jerusalém e oferecer sacrifício cruento, senão Deus vai te matar. Oferta agrária não funciona, só funciona o sacrifício cruento. E tem que ser aqui em Jerusalém e no templo. Por que será? Por que será? Se no pré-cativeiro não havia esta teologia. Entendeu agora a necessidade geopolítica que gerou essa teologia, aonde os sacerdotes de Jerusalém constroem no século V? Foi Deus que criou essa teologia? Ou foi as circunstâncias políticas religiosas? Cabe você estudar. Eu estou só lhe provocando. Vamos estudar. Querido, em Gênesis 3:8 diz assim, Vaishemeu, e ouviram, et kol a voz de Adonai Elohim, que passeava Mithaler no Bagan, no jardim, Leruah Hayom, pela viração, Leruah Hayom, pela viração do dia, vai ter Rabe, e escondeu-se Radam, Veishito, e sua mulher, na presença, querido, na presença, ou seja, da presença, me penei, de Adonai Elohim, Betor, entre as árvores do jardim, Hagan. Precisamos entender, querido, que existe uma sequência teológica nessas narrativas, que está orientando um comportamento ideológico que se espera da população campesina de Judá. Qual comportamento ideológico e teológico é esse? Que os camponeses desçam ou eles reconheçam que são um casal pecador e cujo maior pecador é a mulher, e que esse casal tinha que ter consciência que pecaram, reconhecer que estavam nus, ou seja, nenhuma cobertura ou perdão para o seu pecado é a neutralização da pena da morte, ou seja, eles não conseguem por si só conseguir, querido, prorrogar a pena da morte. E isso motivaria eles a ir ao templo de Jerusalém, aonde eles ofereciam o sacrifício pela culpa, e através disso a morte seria prorrogada, e com isso o templo de Jerusalém conseguia sua arrecadação para pagar seus impostos aos persas. Porque está nu é estar sem cobertura ou perdão,
que adiava a pena capital da morte física, não espiritual. Não existe morte espiritual neste texto e nem na mente do autor. Isto é fato. Perdão no hebraico é cobrir, e por eles reconhecer estar sem cobertura, correm para fazer uma cobertura com folhas, que representa o culto agrário, que não cobre nada, segundo a teologia sacerdotal do século V, que representa o mundo camponês do culto agrário. Veja, o próprio personagem se cobre. Logo deveriam ficar tranquilos, estão cobertos. Mas quando o casal ouve que Deus está passeando no jardim, eles correm e se escondem. O próprio personagem reconhece na narrativa controlada pelo narrador que o culto agrário não é suficiente para cobrir e prorrogar a pena do pecado que é a morte, pois o dia que comeres, morrendo morrerás. Essa foi a sentença de Deus. Por que ele teve medo de Deus? E teve medo de Deus porque ele pecou e sabia que a pena seria a morte. O ensino teológico dessa narrativa não é outro. Quando você fazer algo errado, você deve ter medo de Deus. Você pode até tentar reparar sua culpa, mas você não sabe que sua culpa não tem perdão. Ou seja, você pode até tentar reparar sua culpa, mas você sabe que sua culpa não tem perdão. Ou prorrogação de pena através do culto agrário. Não adianta. Se não for feito a expiação pelo sacrifício lá no templo de Jerusalém, não tem prorrogação da pena. Ou seja, o narrador está dizendo aos camponeses: vocês podem fazer o culto agrário que vocês quiserem, Deus não vai aceitar, porque isso não pode cobrir ou prorrogar a pena do pecado, que é a morte. Então nós vemos, querido, que o nosso cristianismo ele ressignificou isso. Agora, a que ponto, querido, isso é real? A que ponto isso é uma ordem divina ou uma ordem criada, construída pelo autor, pelo narrador da narrativa? Isso só você estudando e com a sua experiência espiritual vai poder entender. Eu estou só provocando para que você venha a entender, compreender que você precisa estudar mais as Escrituras. Em Gênesis capítulo 3, verso 10 diz: vai homem, e ele disse, eti coleha, a tua voz, chama eti, ouvi, Bagã, no jardim, e vairá etemi, que eirome, porque estava nu, anorri, e eu, vairave, me escondi. Então, amado, agora os camponeses ouvem do próprio condenado sua declaração que ele pecou por causa da sua amada esposa. Ou seja, a intenção dos sacerdotes nesse texto é que os camponeses ouçam, do próprio Adão e da sua esposa, que eles fizeram besteira. É uma sacanagem que fizeram com a mulher dentro de uma comunidade, machista e retrocessa, que às vezes é administrada por alguns alienados e ortodoxos da sua demência religiosa, pensada com o estômago e não com o cérebro. Muitos teólogos que só pensam com o estômago e não com o cérebro olham para esta narrativa e logo dizem: aqui não há referência ao sacrifício substitutivo. Isso é balela de quem perdeu o cérebro e os 2 olhos da cara. É só olhar que a gente vê que um animal morreu para cobrir o pecado do casal. Porque com certeza há referência ao sacrifício substitutivo nesse texto, sim. Se você estudar a fenomenologia da religião, você percebe que nos mitos dos povos a ação sagrada sempre será executada primeiro pela divindade. Então, os sacerdotes vão construir uma teologia de culpa da população, a qual a sentença é a morte por conta da culpa, e a teologia do perdão provisório, por meio do derramamento do sangue de um animal, prorroga por 1 ano a sentença de morte, mas só 1 ano. No outro ano tem que sacrificar de novo, senão Deus te mata. Essa foi a forma que eles encontraram de adorar o Deus que eles concebem, que é Yahvé, e que esse Deus exige que todo o povo vá para Jerusalém
e lá leve suas ofertas, leve seus sacrifícios, para que Judá consiga pagar os seus tributos aos seus vassalos, que eram os persas. Por quê? Porque através do sangue do animal derramado, cubra o pecado do camponês. Se ele vier, observe, se ele vier todo ano ao templo de Jerusalém e oferecer seu sacrifício para prorrogar e transferir sua culpa para o pobrezinho do animal, e é isto que o personagem do narrador Deus faz no jardim, ele pega um animal inocente, mata, tira o couro e faz veste para cobrir e prorrogar a sentença de morte que estava sobre o homem após eles pecarem. Porque querem ser dono de seus narizes e decidir o que é bom, ruim para suas vidas. Então o pecado de Adão e Eva foi querer ser dono do seu nariz e decidir entre o que é bom e o que é mal. Então, dentro dessa teologia, o homem não pode decidir o que é bom e o que é mal. Essa prerrogativa é exclusiva de Deus. Até que ponto isso é real? Isso é verdadeiro? Você precisa estudar para poder entender. Por isso, eles não morrem naquele momento. Esta é a intenção do narrador para controle social, religioso e político da população de sua época. O narrador precisava, para sanar seus problemas políticos vigentes da época, levar a classe campesina a Jerusalém, para levar seus sacrifícios e assim aumentar suas receitas e riquezas para pagar seus dominadores, os persas, que não interfeririam em sua religião, mas seus impostos, na data certa, teriam que ser pagos. Deus havia dito: o dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, e do que é ruim, com certeza morrerá. Nesta narrativa, a serpente mente e diz para Eva: não, boba, pode comer, você não vai morrer não, é que Deus não quer que você seja como ele, conhecedores do bem, conhecedores do mal. Ele não quer que vocês sejam donos do próprio nariz, decidindo por si o que é bom e o que é mal para as suas vidas. Fica tranquila, não vai acontecer nada, fique em paz. Muitos até dizem que a serpente falou a verdade. Não, a serpente mentiu. A serpente mentiu sim. Porque Adão e Eva deveriam ter morrido naquele dia. E por que não morreram? Porque um animal morreu no lugar deles para cobrir sua nudez. Por isso que dentro do cristianismo, a nossa crença, Jesus morre para cobrir a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa culpa e a sentença de destruição, de morte que estava sobre nós, que é o salário do pecado, recai sobre Jesus. Deus mata um animal e com a pele desse animal, Deus cobre o pecado de Adão e Eva. E por isso eles não morreram naquele momento, ou seja, naquele dia. Gênesis 3:22 diz: vai homem, e ele disse: Adonai, o Senhor Elohim, Deus, eis que Adam, o homem, Raya que arrade como um mimeno de nós. Lá Daat, sabendo Tove, o bem, e Vará, e o mal, ou a desgraça. Veatá, e agora, né? Veatá, e agora, Pen ishlar, para que não entenda ou estenda sua mão, Yado, velacar e tome, gam também, meetz da árvore, Rahaim, da vida, Veahau e coma, Verrai e viva, Leolam eternamente. Então, querido, nós vemos aqui agora que essa doutrina ela foi instituída e nós vemos que o livro de Gênesis foi um livro que foi escrito entre o século 6 e o século 5 e nós sabemos que foi uma escrita sacerdotal, porque no pré-exílio não era assim, mas no pós-exílio houve uma grande mudança na religião judaica. Até que ponto que isso é real? Até que ponto que essa concepção que os judeus têm de Deus, que os sacerdotes tiveram de Deus, ela é divina ou ela é humana? Basta você estudar. Shalom Adonai, mais uma provocação para que você possa meditar na palavra do Senhor. Shalom Adonai a todos.